Deus abençoe. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que bom poder estar aqui. Estava devendo essa visita já há um tempo ao pastor Sérgio. Ele já tem me convidado já tem um tempo. Mas sempre acontece uma coisa, não é fácil pastorear a igreja, né? Então, às vezes acontece de ter que viajar, de ter alguns outros compromissos, mas o Senhor nos permitiu estar aqui essa noite para transmitir e trazer uma palavra ao coração de vocês. Como o pastor Sérgio falou, tenho pastoreado aí a faculdade já há 2 anos, quase 2 anos e meio. Chegamos na IELF dia 15 de julho de 2019. Nós estávamos pastoreando a IEL Paranhos, pastoreamos a IEL Paranhos por 10 anos e meio e ficamos lá na fronteira com o Paraguai e trabalhamos num trabalho de revitalização, de reestruturação com a igreja. E assim o Senhor nos permitiu vir para cá. Mônica, minha esposa, era para ter vindo junto, só que teve que cobrir uma professora hoje à noite, então coube a ela como a responsável pelo ministério de estar com as crianças essa noite. Então, por isso que ela não está, mas não vai faltar a oportunidade dela estar aqui conosco em outro momento. Mas eu gostaria de compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração e convidar você a abrir a sua Bíblia, a carta que o apóstolo Pedro escreveu, 1 Pedro, no capítulo de número 1, versículo de número 13. Amém? Todos encontraram? Diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outra hora, quando vierem na ignorância, viam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, tudo o que fizerem. Pois está escrito: seja santo, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julgam imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram dedicados da sua maneira, raiz de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado destes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva, e a relva murcha e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Amém? Quero orar por você. Senhor, nós queremos agradecer pelo privilégio de poder ministrar a Tua palavra, mas também, ó Pai, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. O Senhor conhece o coração de cada um aqui, Deus. Conhece a necessidade de cada um. E por isso nós oramos, porque queremos sair daqui alimentados, fortalecidos e renovados pela Tua palavra revelada nesta noite, no nome de Jesus. Então visite, ó Pai, o nosso coração. Toque em nossos corações. Ministre, ó Pai amado, em cada coração.
No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Eu ouvi aqui no início do culto, na abertura o pastor falando, né, na IBD, que os dias não têm sido dias bons, não é verdade? A pandemia mudou tudo. Mudou o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar, de tratar as pessoas, e da mesma forma, né, as coisas ficaram mais difíceis, né? Não sei você, mas quando eu vou ao mercado, eu faço um cálculo e não bate mais o cálculo que eu fazia anteriormente. Tudo está mais caro, tudo está mais difícil. E quando nós olhamos o quadro político, falamos, para onde nós vamos parar? Aonde nós vamos chegar? E parece que a impressão que eu tenho, não sei vocês, que a tendência é piorar. A tendência é que as coisas vão se funilando e vão ficando mais difíceis. E eu fui ao mercado esses dias e olhei e vi um pouco da dificuldade que as pessoas... antigamente a gente vinha o carrinho mais cheio, agora menos. E na hora de pagar o valor é muito maior. Crise, lutas. Mas a luta é uma das características da vida cristã do cristão. A igreja de Cristo, no longo da história, passou por lutas, por perseguição, e ela até hoje está aqui, porque tem um Deus que a sustenta. Não muito diferente nos dias de Pedro, a qual Pedro escreve a esses irmãos, e ao escrever essa carta, escreve num momento de muita luta, perseguição, que os irmãos estavam vivendo. Os cristãos se achavam verdadeiramente em perigo. Em meio a muitas provas, foram acusados falsamente como malfeitores, suportaram provas literalmente de fogo, sofreram acusações injustas. E Pedro, nesta carta, ele nos leva a entender que não era só eles que estavam passando por várias provações, mas por todo o mundo havia irmãos que estavam passando por dificuldade, por luta, e estavam permanecendo firmes no Senhor. Estavam firmes na presença do Senhor. Só para vocês entenderem, para o nosso entendimento, lá em dia 19 de julho de 64, Nero colocou fogo em Roma. A cidade queimou por 3 dias, por 3 noites, e Nero ficou a observar e contemplar a glória da sua chama. Porém, ele não poderia ser o culpado, e com isso ele culpou quem? Culpou os cristãos. Ele precisava de um bode expiatório, e assim o culpou, e ao culpá-los começou uma grande perseguição aos cristãos, à igreja. E os cristãos daquela época não só passaram perseguição, mas como foram mortos. Não só foram mortos a espada nos coliseus, mas foram queimados vivos, crucificados. Alguns cristãos eram queimados no jardim de Nero. Nero passava breu e ateava fogo e ficava da sacada do seu palácio, contemplando os cristãos queimarem e clarearem o seu jardim. Não só isso, mas como também pegar uma pele de um animal e costurar nos cristãos, nos irmãos da fé, e depois colocar os seus cachorros para persegui-los e matá-los, como um esporte. Este era o contexto a qual Pedro escreve. Escreve para todo o Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, ele escreve para toda a região. E aí Pedro escreve para os salvos em Cristo. Quando nós olhamos o texto do próprio capítulo 1, a gente vê Pedro escrevendo nos versículos anteriores para aqueles que já foram nascidos de novo, que já estão diante da vontade de Deus, que o Espírito já havia feito uma obra em suas vidas, e que a palavra já tinha tocado em seus corações. Paulo escreve para esses irmãos, os irmãos que outra hora já haviam se arrependido dos seus pecados, confessado Cristo como Senhor e Salvador, e diz no versículo 14 que eles não deveriam voltar às práticas antigas, que não deveriam viver como ignorantes, nem dominados pelos desejos da carne, e nem muito menos viverem
na frutificação da própria carne. Foi neste contexto que Pedro escreve para esses irmãos. E quando nós olhamos no nosso cenário, o cenário que nós vivemos nesses longos anos, quase 2 anos, nós encontramos muitos que estavam declarando a fé em Cristo voltarem à ignorância. Voltarem aos desejos, suas próprias vontades, satisfazendo a si mesmo e não satisfazendo uma vida de comunhão com o Senhor. Então foi a este contexto que Pedro escreveu de perseguição, falando para esses irmãos, muito diferente dos nossos dias, não é verdade? Você não tem visto cristão sendo queimado? Teve algum vizinho seu, irmão ou irmão na fé, que foi queimado em praça pública? Ou crucificado? Não foi, né? Foi neste contexto, e o que Pedro está sugerindo a esses irmãos, que esses irmãos permaneçam firmes, cheios de Cristo Jesus. Lutas vão vir, desafios vão vir na vida, estamos enfrentando, e não para por aqui, porque nós vamos enfrentar muito mais, porque faz parte da história, e a Bíblia é muito clara, o nosso Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições e passaríamos por momentos difíceis, de luta, de perseguição, no trabalho, na rua. Nós, como igreja, nós iríamos passar por perseguições, mas Pedro fala, não voltem àquela velha vida. Não voltem a andar como ignorantes, esquecendo de quem é Deus, e ele fala, enchei-vos de Deus, é isso que ele está propondo nesse texto. Ele está propondo uma vida cheia de Cristo. Pedro está dizendo que eu e você precisamos ter uma vida cheia de Cristo para resistirmos às perseguições, resistirmos às dificuldades, resistirmos todas as lutas do dia a dia, as que nós estamos enfrentando e as que podem vir, seja ela qual for, diante de uma perda, diante de um problema de saúde, diante do desemprego, diante de uma crise com o filho, diante de um problema pessoal. Ele está falando para nós nos revestirmos de Cristo, porque uma vida cheia de Cristo, ela requer de nós uma vida cheia de obediência ao Senhor. Então, quando ele olha para o texto, e o texto ele é muito claro, onde diz, filhos, como filhos da obediência, versículo 14, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente, mas na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Ele está fazendo um chamado à santidade. Ele está fazendo uma chamada para vivermos uma vida de santificação diante do Senhor. Se hoje nós não tomarmos uma atitude de buscar o Senhor mais intensamente, abstendo-se de toda ignorância, de toda paixão mundana, de prática pecaminosa, se nós não abandonarmos essas coisas, nós caminharemos para o fracasso, para nos distanciarmos do Senhor. Mas se nós buscarmos diariamente uma vida de entrega, de comunhão com o Senhor, de santidade, abrindo mão da nossa vida, caminharemos para uma vida plena, cheia de Cristo, cheia da presença do Senhor. Então foi para esses irmãos que Pedro fala, vivam em obediência e santidade. Para esses irmãos, vendo seus filhos sendo queimados, suas esposas sendo queimadas, seus maridos sendo queimados, perseguidos, vivendo debaixo de bueiros, escondidos. Foi para esses irmãos que Pedro fala, vivam em obediência. Não muito diferente dos nossos dias, vivam em obediência. Nós amamos obedecer, dizer que obedecemos ao Senhor. Não é verdade? Amamos falar para todo mundo que nós temos uma fé, que obedecemos ao Senhor, mas na prática, a nossa vida no dia a dia, na prática, obedecemos mais às nossas vontades, da mesma de quando nós éramos ignorantes, do que a vontade do Senhor. Muitas vezes deixamos de buscar ajudar alguém para satisfazer a nossa vontade.
Muitas vezes estamos mais focados na nossa vida pessoal do que numa vida de comunidade como igreja. Muitas vezes estamos mais focados em viver, em ter e ser como indivíduo, do que falar, Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida, através da minha vida, o que precisa ser tirado da minha vida. Temos a facilidade de falar, não, eu tenho uma fé, eu sirvo a Jesus, a minha vida está em Jesus, mas quando nós olhamos um pouco mais profundo, ainda há orgulho, ainda há soberba, falta de perdão no coração, não consegue confessar os pecados, esconde as coisas da família, mente, engana. A primeira coisa que vem na nossa boca quando nós falhamos é a desculpa, a justificativa do nosso pecado. Não é porque ninguém me ajudou, não é porque eu não tive tempo, não é porque o meu carro estragou, não é porque eu estou sem dinheiro. Sempre é a desculpa por buscar o Senhor. Nós já fazíamos isso quando nós não éramos cristãos. Nós já dávamos desculpa. Nós já agimos desta forma como ignorantes. E o que Pedro está propondo à igreja perseguida é que viva em obediência, porque só assim podemos viver uma vida cheia de Cristo. Não podemos viver uma vida cheia de Cristo só cultuando no domingo à noite. Não podemos viver uma vida cheia de Cristo só cantando no domingo à noite. Nós podemos viver uma vida de Cristo quando nós todos os dias buscamos o Cristo, quando nós todos os dias buscamos esse Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Abrindo mão de nós mesmos, buscando uma vida de santidade, porque Ele fala que o Senhor é santo e requer que nós sejamos santos. E o que há na nossa vida que mancha a santidade de Deus? A obra expiatória de Cristo na cruz. Somos chamados para viver uma vida de santidade, somos chamados para viver uma vida diferente, como diz no grego. No grego significa rágios, que significa ser diferente. Aquilo que é rágios é diferente das coisas comuns. Cristão rágios, ele é diferente de outras pessoas, porque ele é santo. Ele não vive em roda de escarnecedores. Ele não usa o mesmo discurso do que o incrédulo. Ele tem uma postura diferente com as suas postagens. Em seu coração há um desejo de mostrar que ele realmente está diariamente buscando uma santificação em obediência ao Senhor. Porque nós fomos chamados para uma tarefa neste mundo. A tarefa de viver já neste mundo em direção à eternidade. Que este mundo é um mundo passageiro e que nós fomos chamados para viver para Deus. O tempo todo para Deus. No tempo para viver na eternidade. Nós somos chamados para viver uma vida de obediência a Deus, para conduzir à pureza, ao amor, às boas ações. Eu e você somos cristãos, amém? Para quê? Para sermos diferentes. Como nós temos sido diferentes dentro de casa? Como tem sido diferente para com os filhos? Como nós temos sido diferente para com aqueles que trabalham conosco? O quanto nós, como cristãos, que dizemos somos cristãos, que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, lidamos com a pandemia, lidamos com as adversidades, com as perseguições, com as lutas, com desespero, ou com oração? Com pessimismo? Ou crendo que aquele que o chamou é fiel para sustentar em todas as coisas? Qual tem sido a nossa postura como cristão? Nós temos sido diferentes ou nós temos sido iguais àqueles que estão lá fora? Um exemplo, você trabalha numa empresa e nessa empresa todos sabem que você é diferente. Vou contar um testemunho de vocês. Aconteceu agora um testemunho de uma criança da nossa igreja, e ele tem 10 para 11 anos, e ele tem se envolvido com o Ministério Infantil em que sentido? Participando. Eu estava lá agora na igreja, ele chegou, falou assim, pastor, o que precisa fazer? 1 hora antes do culto. 1 hora antes do culto. O que precisa fazer? Posso abrir a porta da frente? Pode. Estou aqui a chave.
Ele foi lá, abriu, correndo, já veio. O que preciso mais fazer, pastor? Tem mais alguma coisa para fazer? Quando ele vê que o pessoal que está lá na porta, às vezes demorou um pouco mais, né, porque tinha muita coisa para fazer no dia a dia, e domingo, tem muita coisa para trabalhar, fazer, acaba se atrasando. Aí ele fala, pastor, eu posso ficar lá na porta recepcionando até o pessoal chegar? 1 hora antes do culto. Então ele, de fato, demonstra ser uma criança diferente. Criança de oração. Esse dia chegou para mim e falou assim, pastor, eu tenho orado por você e pela Mônica. Eu creio que Jesus vai dar um filho para vocês. Nós não temos filhos, há 12 anos estamos na espera. Estamos num processo de tratamento. A convicção. Então precisamos ser diferentes em todo o processo. E aí agora ele sofreu na escola, bullying. Porque ele é diferente. A professora chamou a mãe e falou assim, olha, os meninos estão zoando dele. Por quê? Porque ele é diferente. Diferente como? Ele não fala as coisas que os outros falam. Ele não trata os outros como os outros tratam. Ele não xinga como os outros xingam. Ele é diferente. Uma criança de 10 anos mostrando o que é ser santo. Uma criança de 10 anos mostrando que servir a Jesus em obediência, mesmo com o bullying na escola, ele não levantou a mão e nem sequer xingou o menino porque estava maltratando ele. Você sabe o que ele falou? Que tem orado pelos coleguinhas da escola. Uma criança diferente. Você é um pai diferente? Você é uma mãe diferente? Quais são os exemplos que os seus filhos têm visto em vocês? Você é um patrão diferente? Você é um funcionário diferente, santo, vocacionado, um homem que de fato tem cingido a mente, tem de fato vivido uma sobriedade cristã, como diz no versículo 13. Ele diz no versículo 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sejam sóbrios, e separai, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazido na revelação de Cristo Jesus. Enquanto o Senhor não vem, eu espero. E como eu espero? Eu espero obedecendo, eu espero me santificando, eu espero sendo diferente e fazendo a diferença. Eu espero levando a minha mente, exercitando a minha mente a buscar ao Senhor, a fazer uma avaliação da minha própria vida, buscando na presença do Senhor, para ver se há alguma coisa em mim que precisa ser transformado, no meu modo de pensar, no meu modo de agir, no meu modo de falar. Ágios, somos ou não somos diferentes? Devemos ser homens e mulheres que de fato sejam luz, que façam a diferença. Devemos ser homens e mulheres amparados pela palavra de Cristo, estruturados pela palavra de Cristo, que não estão amoldados neste mundo, mas vivem uma renovação, uma transformação na dependência do Senhor. Então Pedro está apelando aos seus leitores para que se mantenham na estabilidade essencial, mediante aquilo que eles creem, mediante a sua fé em Cristo Jesus, mediante a sua convicção em Cristo Jesus. Então uma vida de obediência e santidade, uma vida cheia de Cristo é uma vida de temor. No versículo de número 17 em diante, ele diz assim, abra lá comigo, ele diz assim, uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Durante essa jornada, ele está falando, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor
de vocês a nosso favor. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Estamos vivendo em temor? Temor é o reconhecimento de quem Deus é e o que Ele fez por nós, da sua obra expiatória na cruz. O preço pago na cruz foi muito alto. Ele entregou tudo por nós, entregou seu único filho para morrer na cruz por nós. E isso mostra, todo esse texto que o apóstolo Pedro escreve, que nós estamos aqui nessa terra como um peregrino neste mundo, que esta vida ela é passageira. Nós estamos aqui como forasteiros, nós não fazemos parte deste mundo. Nós que já confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós já fazemos parte da eternidade. Estamos aqui simplesmente para fazer a sua obra como instrumento dele, para fazer a diferença, para mostrar que neste mundo ele é um Deus de amor, um Deus que salva e que enviou o seu Filho para salvar a humanidade. E nós muitas vezes ficamos diante disso como ignorantes. Ah, tá, Jesus morreu na cruz, tudo bem. Nós não temos um sentimento. Só saber que Cristo fez por nós é uma coisa, agora viver a obra expiatória de Cristo. E o que ele está falando, Pedro, para viver uma vida cheia de Cristo, nós devemos vivê-la com temor, com reconhecimento, com reverência. Uma vida de temor nos leva a uma conduta de acordo à vontade de Deus. O cristão precisa entender que ele é um peregrino neste mundo, que vive à sombra da eternidade. Quem quer ser salvo? Eu quero. Só pouca gente levantou a mão. Quem quer ser salvo? Amém? Glória a Deus. A pergunta é: você tem temido ao Senhor para ser salvo? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Como eu quero ser salvo se eu não tenho vivido uma vida de temor ao Senhor? O cristão precisa entender que Deus é Pai, Ele dá o direito de chamá-lo de Pai. Mas isso mesmo, Deus nos dá esse direito de chamá-lo de Pai, mas também Ele vai nos julgar mediante as nossas condutas. Porque Ele será imparcial, como diz o texto. Barclay, ele diz assim: o cristão é alguém para quem há um dia de ajuste de contas. Todas as nossas atitudes será para ajuste de conta. Como nós temos vivido? Nós temos vivido uma vida nos abstendo das paixões deste mundo, ou temos vivido uma vida apegados aos nossos próprios querer, nos nossos próprios sentimentos? Sabemos que devemos pedir perdão e muitas vezes não vamos lá. Sabemos que devemos confessar o pecado e não confessamos. Precisamos viver uma vida de temor. Para viver uma vida cheia de Cristo, devemos viver uma vida de temor. Para viver uma vida cheia de Cristo, devemos que entender que aqui esta vida ela é temporária. Precisamos entender que o verdadeiro valor da vida, o preço que foi pago foi muito alto. Somos chamados para viver uma vida cheia de Cristo. E não há outro jeito. Porque há um valor sobre isso. O preço pago foi a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, como diz o texto, o Cordeiro Pascual. Então, desde então, a vida é algo de valor tão inagualável que não pode ser esbanjada de qualquer jeito. A vida ela tem um valor. Ninguém tem o direito de vivê-la de qualquer jeito, muito menos nós como cristãos. Nós devemos viver com intensidade. Devemos viver esta vida em Cristo com amor e paixão. Devemos viver uma vida em Cristo Jesus de renúncia e confissão de pecado. Devemos viver uma vida em Cristo Jesus. Por quê? Porque a vida é valiosa. O preço por ela foi muito alto. Foi a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu tudo. Ele escolheu morrer na cruz por mim e por você.
Não para vivermos como nós queremos, mas sim para viver como Ele quer que venhamos a viver. E como nós temos vivido a nossa fé. Então o cristão não pode esbanjar a sua vida, que foi comprada pelo preço da morte do Filho de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos viver a vida como Jesus quer. Você tem vivido a vida como Jesus quer? Você tem vivido uma vida de temor? Queremos viver uma vida em Cristo. Mas o único jeito de viver uma vida em Cristo é em obediência, nos santificando, no temor do Senhor e também vivendo um amor fraternal. O versículo de número 22 e 23, ele diz assim: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, ame sinceramente uns aos outros, e de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Paulo está falando para homens purificados. Paulo está falando para homens salvos, e ele fala, não vivam como estavam vivendo antes. Vivam uma vida cheia de Cristo. Uma vida cheia de Cristo requer obediência, santificação e vivê-la no temor. Porque entendemos que o temor nos leva a compreender que nós estamos vivendo à sombra da eternidade. Que esta vida ela é temporária, mas também nós temos responsabilidade como cristão. Quais são a nossa responsabilidade? A vida comum de igreja. A vida comum de igreja, o amor fraternal. Pedro apela para a autenticidade da conversão dos seus leitores. Ele fala, se nós somos salvos e queremos ir para o céu, então vivam o amor fraternal. E não seja em fingimento, seja sincero. Seja verdadeiro, seja com intensidade. A igreja não é mais a mesma depois da pandemia. Essa é a realidade. Falo como pastor. Não é. Fazer voltar a igreja, voltar à vida comum de igreja, está sendo uma luta. Uma luta. Você sabe qual que é o sentimento que eu tenho? Que a essência da vida fraternal, ela era fraca. Ela era fraca. Tem um irmão lá na nossa igreja, nós ficamos vários dias fechados, não é verdade? Sem poder cultuar. Ele falou, pastor, eu não vejo a hora da igreja abrir, eu não aguento ficar sem ter comunhão, eu não aguento ficar sem cultuar. Um irmão de idade. E quando ele veio ao culto, e ele teve a oportunidade de compartilhar num culto de oração, ele falou, eu quero glorificar o Senhor. Quero agradecer ao Senhor, porque nós voltamos a cultuar. Voltamos à vida comum, estamos tentando voltar à vida comum. Mas muitos se perderam. Muitos voltaram à vida de ignorância e falam, para que se eu posso servir ao Senhor aqui mesmo? Isolado. Uma igreja isolada, não existe igreja isolada, existe a igreja em comunidade. E Pedro fala para a igreja em comunidade, fala, vivam em amor. E o que é viver em amor? É um amor sacrificial, o mesmo amor sacrificial de Cristo por nós. De entrega. Viver uma vida de purificação, nos leva a viver uma vida de assumir responsabilidade, porque se nós fomos purificados, precisamos colocar em prática o amor que já foi produzido e colocado em nossos corações. Porque se eu tenho Cristo, eu tenho o amor de Cristo. Se eu tenho a salvação e Jesus tocou em meu coração, eu sou um homem salvo, regenerado, transformado, então eu tenho que colocar em prática aquilo que está em meu coração. Então só se não há. Só se não há. Se há no coração, devemos colocar em prática.
Então o cristão é um homem nascido de novo, é um homem refeito, e ao ser um homem diferente, as suas atitudes, as suas práticas, elas são diferentes, e ao ser diferente, ele deve andar em comunidade. E a vida de Cristo, ela requer expressar este novo nascimento, como? Em comunidade, em comunhão entre os irmãos. Então toda vez que você fica em casa, toda vez que você se isola, você se esfria mais, você vai se distanciando mais do propósito de Deus. Você que está nos assistindo, não fica em casa, venha cultuar, você só perde, a não ser que você realmente tenha uma limitação. Pelo contrário, o teu lugar é aqui dentro. A transmissão é para aqueles que precisam ser alcançados. A transmissão é para aqueles que precisam e não podem, estão lá limitados. A transmissão, mas a igreja é para viver em comunidade. É isso que Pedro está falando. Mesmo em meio à perseguição, ele está falando, não se isolem. Não deixam de ter comunhão e não deixa de estender a mão ao necessitado, aos da tua fé. O amor fraternal, é isso que ele está falando. Então o cristão é um homem que vive uma vida cheia de Cristo, vive a vida diferente, uma vida de temor, cheio de obrigações, porque assim como queremos desfrutar de todos os privilégios da morte de Cristo, da salvação, nós temos que entender que nós temos responsabilidade como cristão, e uma delas é viver em comunidade, num amor fraternal e sincero. Se o teu coração está frio, distante, você não tem temido ao Senhor, não tem vivido uma vida de obediência, eu quero orar por você nesta noite, para você viver uma vida cheia de Cristo, no nome de Jesus. Só assim nós iremos vencer. A igreja, ao longo dos anos, ela venceu, porque buscaram viver uma vida cheia de Cristo, cheio da presença de Cristo. A igreja resistiu a mortes, a perseguições, a lutas, a problemas no longo dos anos, porque viveram uma vida cheia de Cristo na palavra do Senhor, se alimentando do Senhor. Não voltaram às paixões antigas, não voltaram à ignorância, mas buscaram viver uma vida de comunhão com o Senhor. Então, se você tem tido dificuldade, eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar pedindo para que o Espírito Santo possa te fortalecer, te renovar. Se você está desanimado, não é essa vida que Jesus quer para você. Jesus quer que você viva na sua plenitude, que você desfrute da sua presença, em comunhão com Ele. Se você não tem conseguido orar, não tem conseguido ler a Bíblia, não tem meditado na sua palavra, porque é através dela que nós somos fortalecidos, eu quero orar. E você, no nome de Jesus, pela fé, sairá daqui com um desejo de ler a palavra do Senhor, pela renovação, porque é isso que a comunidade ela faz, ela aquece os nossos corações, quando nós estamos juntos neste propósito. Amém? Se coloca de pé no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu não sei, conheço poucos aqui, alguns eu conheço, outros não. Mas eu quero orar por você. Orar para que o Espírito do Senhor possa te encher. E você possa sair daqui cheio de Deus. Eu sei que as lutas têm, muitas vezes, te desanimado, tem feito você parar, mas a igreja, no longo dos anos, ela enfrentou todas as lutas, porque ela se encheu de Cristo. E se você quer romper, você quer vencer, não saia daqui sem querer ser cheio de Cristo, no nome de Jesus. Busque nesta noite uma vida cheia de Cristo. Eu quero orar por você. Pai, no nome do Senhor Jesus. O Senhor conhece cada um aqui, conhece as lutas, dificuldades, as limitações. Assim como Pedro escreve, ó Pai, aos irmãos de toda aquela região, que estavam sofrendo perseguições por luta, Pedro escreve para esses irmãos não desanimarem, permanecerem firmes, buscando uma vida de obediência, santidade, no temor do Senhor. E eu quero orar nesse exato momento, pedir para que o Senhor possa, assim como Pedro pediu, eu quero pedir pela igreja, que o Senhor possa visitar cada coração agora, se há alguém que está desanimado, que não tem conseguido cultuar,
que está agora nos assistindo, que não tem conseguido vir à congregação, que o Senhor possa agora renovar. Aquele que não tem conseguido orar, Pai, possa sair daqui com desejo de buscar o Senhor. Com desejo, ó Pai amado, de aprender mais de Ti, de viver uma vida de plena comunhão na Tua presença. Porque foi por isso que o Senhor morreu na cruz para que possamos assim viver uma vida de fé, de pureza, de obediência, de santidade, de temor no Senhor. Então visita cada coração aqui, ó Deus, no nome de Jesus. E repreenda, ó Pai, tudo aquilo que impede da Tua igreja crescer e de viver na dependência do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pastor Sérgio?